acima de 50% de negros e pardos. É um abismo social, né, gente, que infelizmente ainda existe. E ainda falando sobre uma outra parcela da população que sempre está reivindicando melhorias de qualidade de vida, a notícia que vem lá do norte do estado, a gente está acompanhando desde sexta-feira, indígenas da etnia Kayapó cobram melhorias e mudanças na coordenação regional da FUNAI. Para isso, há 3 dias, eles ocupam a sede da FUNAI na cidade de Colíder, lá no Nortão. Os indígenas querem que alguém da etnia, um indígena, assuma a coordenação da FUNAI na região, alegando que o atual coordenador, aquele que foi forçado a pedir afastamento do cargo de coordenador, o Gustavo Freire Borges, que estava no cargo há 2 anos, ele não vinha atendendo às demandas das aldeias. Na sexta-feira, não é, Luzimar? A gente lembra, né? Ele chegou a ser mantido. A notícia que a gente deu ontem, inclusive, foi o destaque do fim de semana. O Gustavo chegou a ser mantido como refém por 14 horas pelos indígenas. Numa tentativa de fuga, o Gustavo teria usado um spray de gengibre contra os indígenas e acabou sendo agredido em seguida. Ele só foi liberado depois que assinou um pedido de exoneração. Ele recebeu atendimento no hospital, está se recuperando de hematomas em casa. O Gustavo Freire Borges não quis se pronunciar sobre as agressões que sofreu. A FUNAI repudiou a violência, a gente também repudia qualquer tipo de violência. A FUNAI repudiou contra o coordenador o que fizeram com ele, mas ainda não se manifestou sobre o pedido de exoneração, nem sobre a demanda dos indígenas Kayapó. Esse também é um tema muito sensível no Brasil, não é, Alfredo? Vai e volta, a gente tem destaque na pauta nacional sobre algum fato, alguma situação envolvendo as questões indígenas no Brasil. Pois é, e no caso dos Kayapós ali, reclamando do representante da FUNAI, é porque não estava cumprindo com as regras de repassar aquilo que tem que repassar para os índios e a FUNAI não estava trabalhando direito nesse aspecto. Veja só. O índio, no geral, no Brasil, imagino que o Kayapós também, eles têm terras em grandes quantidades. Aí fica dependendo da FUNAI repassar recurso, repassar cesta básica, repassar comida. Gente, vamos mudar isso, vamos fazer igual os outros lá em Sangradores estão fazendo isso, entende? Aqui, o outro aqui também, os índios Parecis, quase já esqueceram o nome, mudaram. Pegaram a terra deles, estão trabalhando a terra deles, eles mesmos trabalhando, eles mesmos plantando soja, eles mesmos plantando milho e eles mesmos ganhando dinheiro. Porque essa dependência, outro dia a televisão mostrou os índios Yanomamis, né? Foi a Centro-América, creio que sim. Que situação, fome, subnutrição, as pessoas morrendo de fome. Você vê a figura da pessoa, a imagem é de fome. Como que um índio, tendo quantidade de terra que eles têm, pode passar fome? Porque tem uma política no Brasil de que índio tem que manter sua terra, para as questões ancestrais, de cultura, etc., aquela coisa toda. E aí, não pode explorar um pedaço dessa terra? Ah, mas eles não têm a expertise. Arrenda por 5, 10 ou 15, 20 mil hectares, arruma dinheiro para viver. Nós temos que mudar essa política. Os Parecis, concluindo, tem 1.100.000 hectares. 1.100.000 hectares. Eles não podiam trabalhar em 20, 30, 40, 50 mil hectares? Deixasse 1 milhão de hectares para a questão ancestral, da cultura e tudo mais. É tempo, gente. Estão morrendo de fome. Os índios estão atacando a questão da FUNAI porque não está distribuindo os benefícios que a FUNAI repassa para os índios. Largue disso, pessoal. Produza. Talvez a gente possa, é o que se discute muito, né, Alfredo, que talvez isso possa ser viável para algumas etnias. Por exemplo, você citou os Parecis, né, que fica ali na região do Chapadão do Parecis, plantando soja em uma parcela. Agora a gente não consegue imaginar Yanomami plantando soja. Acho que não tem fundamento. Eu sei, mas eles não teriam condições num primeiro momento. O que poderia fazer? Arrendar a terra. Entendeu? Eu tenho a terra. Eu arrendo uma parcela dela com a obrigação de que ao longo de 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos você ensine para mim como é que planto. No meio da floresta amazônica? Você tá entendendo? Amazônica? Ou seja, tem que ver a região também. Você tem região que é impossível, mas tem boa parte das regiões onde é que estão os indígenas que tem condições de produzir. Outra coisa, por que não faz o turismo indígena?
Por que o Peru faz? A Nova Zelândia faz? A Austrália faz? Outros países fazem, o Brasil não faz. Então ele tem a cultura mais ancestral, fica mais difícil para a questão de produzir no campo. O turismo. A pessoa vai lá para ver como é que é a religião dele, o comportamento, a música, a comida e tudo mais, e eles ganham dinheiro. Eles têm que ter alguma fonte de renda e não ficar dependente exclusivamente da FUNAI. É um grande problema que o Brasil precisa avançar, precisa resolver. Faz tempo, né? A questão indígena nesse país. Como sofrem algumas etnias, né? Desnutrição, fome, doença, terrível. Crianças Yanomamis morrendo de malária, reclamando da falta de distribuição de medicamentos que são distribuídos na rede pública. Então, isso é o que tem sido noticiado nas últimas semanas referentes aos Yanomamis que habitam a região do Amazonas e também do estado de Roraima. 7h13.